Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a confissão diante dos fatos. A confirmação de nossa fé é a confissão diante dos fatos. Porque uma coisa é dizer-se vencedor e a outra coisa é o que fazemos, que vamos falar diante de um porquê, né? De certa tormenta se levantará e nesta hora temos que manter firme a esperança, a convicção, a confiança da nossa fé. Hebreus 10, 23 está escrito: retenhamos firme a confissão da esperança, porque é fiel o que prometeu. O correto seria sem flutuar. Flutuar quer dizer não de pernas fracas. O alerta é para manter firme a posição de fé em todas as circunstâncias da vida, pois fiel é o que Deus nos prometeu. Nas circunstâncias, dizemos por quê, mas Deus nos diz para quê? Para que vá estabelecer o seu reino. A confissão da nossa fé tem que ser de acordo com o que Deus disse, e não de acordo com as circunstâncias nos mostram aquilo que você acha. É de acordo com aquilo que Ele disse que você é. A palavra profissão é homológeo. Homo significa igual e logos é a palavra. Então, é igual a palavra. Você vai ser igual àquilo que a palavra diz que você é. Ou seja, devemos falar conforme a palavra que o Eterno disse. Nossa boca não pode discursar diferente daquilo que o Eterno disse, mesmo diante das adversidades. Se Ele disse que você vai ser um vencedor, você é um vencedor. Se Ele disse que você vai conquistar, você vai conquistar, independente da adversidade que se levante. Se você se mantiver firme, obediente, tendo fé, você vai conquistar. A mesma coisa que aconteceu no barco com os discípulos, acontece em nossas vidas. Nossos porquês começam diante de nossas tormentas, quando vemos as tempestades, quando tocamos nas águas, quando escutamos os relâmpagos. Nessa hora começamos a falar diferente, ficamos sem recursos, nos sentimos incapazes. É nessa hora que devemos acreditar que o Eterno nos chamou para atravessar para o outro lado da margem. Ele já deu a ordem, passemos para o outro lado, você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. E Ele está no barco, o barco não afundará, Ele dará os ventos e nos confortará. Porque se Ele diz que devemos acreditar, e se cremos, dizemos. E se dizemos, Deus o faz. E se Deus faz, nós teremos. Então, se você acredita, você vai fazer, e você vai esperar, e Ele vai realizar tudo na sua vida. Então, guardar o que Deus nos deu. Apocalipse 3,13 diz: guarda o que tens. Deus espera que venhamos a servi-lo com habilidades e as oportunidades que Ele nos dá. Ele nos deu tudo. A cada servo chamado e escolhido, Deus dá uma habilidade específica, uma oportunidade, esperando que este cumpra. Se não fazemos, Deus usará outra pessoa no seu lugar. Se você não fizer o propósito, Deus vai cumprir o propósito dele através de você ou sem você. Na parábola dos talentos, o que recebeu um talento não usou. O talento lhe foi tirado ao dado que possuía 5, porque o que recebeu 5 produziu 10. Assim ficou com um talento a mais, que havia sido tirado do outro que havia enterrado e nada granjeara. Se nada fizermos, Deus não irá frear a sua obra por nossa causa. Ele jamais perde. Ele usará outra pessoa e nós perderemos a grande oportunidade que nos foi concedida. Mateus 25 diz que o Senhor repartiu a cada um segundo a sua capacidade. Entendemos assim que o que temos é exatamente o que merecemos. Desse modo, não devemos invejar o que os outros têm ou o que fazem. Deus nos manda ser fiéis com o que Ele nos deu, seja fiel com o que Ele recebeu, com o que você tem dele. Não podemos ficar incomodados porque outros adquirem mais, cresçam ou avancem mais. Você tem a sua porção. O Senhor criou a cada um de nós com um desenho específico, um propósito específico. Não somos irrepetíveis. Não existe ninguém que possa fazer o mesmo que eu e você temos para fazer. Cada um tem uma função diferente. Infelizmente, Deus rejeita aqueles que não cumprem com aquilo que Ele nos encarregou. Por isso Saul foi rejeitado. E normalmente todo rejeitado vai perseguir aquele a quem Deus deu o que lhe pertencia. Então vão te perseguir porque você vai receber alguma coisa que foi de outra pessoa e a pessoa não rejeitou, e Deus te capacitou e vão te perseguir por causa disso. Desejar o que Deus nos prometeu. Está lá em Apocalipse 3,12. Ao que vencer eu farei. Temos que desejar ser o que Deus disse que nós somos. Nosso maior problema é que desejamos ter
e fazer antes de ser. Então você tem que ser para depois ter e fazer. E muitas vezes, com uma mentalidade de cobiça, queremos pegar as coisas sem ter a capacidade de administrá-las. Esse foi o pecado do filho pródigo, quando se aproximou do pai para pedir parte da herança. Ele principiou com o seguinte diálogo: Pai, dai-me. E tendo tudo perdeu. Mas após cair em si, ele compreende e volta ao pai com o seguinte pensamento: Pai, faze-me. Observe o texto que diz: ao que vencer farei. O plano de Deus é fazer-nos. Romanos 8:28 nos diz: Ele nos escolheu, nos predestinou para chegar a ser segundo a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Deus tem um plano pronto para cada um de nós, que é primeiro formar-nos, para formados teremos a capacidade de fazer tudo que segundo Ele nos deu, segundo a sua vontade, tudo segundo a sua vontade. Então, para ser conforme, está lá em Romanos 8:28, ou seja, de acordo a imagem de seu Filho. A palavra usada é protótopos, que significa protótipo. Está falando de um molde, um modelo. E se esse molde é Jesus Cristo, todas as réplicas que surgem deverão ser igual ao modo original. Então, se você é filho de Deus, se você está buscando a semelhança de Cristo, você tem que ser um modelo igual, você tem que fazer a mesma coisa que ele fazia. O plano de Deus é que a nossa vida seja feita de acordo com o modelo mais perfeito, que é Jesus Cristo. E o modelo mais perfeito não é o Adão, não é o primeiro Adão, é o segundo Adão. Quando Deus nos chamou, pôs dentro de nós uma nova criação, um novo homem, que vai se renovando até o dia do pleno conhecimento, a imagem daquele que o criou em justiça e em verdade, está lá em Romanos 12:2. Necessitamos ser transpassados pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que entrar em você, criar raiz em você e sair de você, te traspassar e sair para alcançar o mundo, para que o modelo de Deus saia da nossa vida e nos faça segundo a sua imagem, a imagem daquele que nos criou. Essa transformação se dá quando a nossa vida se quebra e o poder do Espírito e da palavra liberam de nosso ser interior o desenho que ele pôs em nós. Então, a história diz que durante a Batalha de Guadalupe, um dos generais de Napoleão estava menos equipado que seus inimigos, mas reuniu seus soldados e lhes deu ânimo para guerrearem, mesmo com poucas possibilidades de vitória. Durante a batalha, um dos soldados foi ferido e já estava moribundo quando um dos soldados inimigos se apresentou diante dele. E com uma espingarda apontou para o seu coração e disse: renda-se. O soldado de Napoleão lhe mirou nos olhos e disse: atire e verás que meu rosto tem a imagem do meu general. E é isso que o Senhor quer, que você, em meio à adversidade, você reflita a imagem de Cristo na tua vida, você seja um espelho de Jesus Cristo. As pessoas olhem para mim, para você e vejam Jesus em nós. Então, é impressionante como um homem está tão convencido por um líder e uma causa que está disposto, através de sua morte, representar aquele que o enviou. Uma mentalidade apostólica de soldados combatentes, não é de frouxos, que estão dispostos para dizer ao Espírito Santo: atire para que vejam ao meu rosto a imagem do que me enviou. Então, as pessoas têm que olhar para mim, para você na rua e ver a imagem de Jesus refletida em nós. Tem que ver o amor, a paz, a confiança, a fé, a obediência, que nos vai fazer mais do que vencedores, que vai nos tornar a portas abertas em tudo que vai nos tornar felizes, prósperos em tudo que nós fizermos. Essa é a mentalidade que o Senhor quer incutir na minha vida e na tua. Uma mentalidade renovada, transformada, uma mentalidade de filho vencedor, não de filho derrotado, de filho vencedor, que é aquilo que tudo que pede ao Pai, o Pai coloca nas nossas mãos. Um filho obediente, e a obediência é o princípio de todas as coisas. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.